Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos ver como podemos identificar alguns tipos de capacitores pela sua rotulação ou processo de codificação e também como podemos realizar algumas medidas e testes básicos nesse dispositivo. Bom, como boa parte dos capacitores são bastante pequenos, pessoal, os fabricantes eles acabam adotando alguns padrões de codificação de forma a fornecer as informações sobre o capacitor numa área bastante pequena, tá? Então é sobre esse tipo de codificação que a gente vai ver nesse vídeo. Além disso, nós também vamos ver algumas formas de você testar se o seu capacitor está em condições de uso. Então aproveito e deixo o convite para vocês se inscreverem no canal para que vocês não percam nenhuma aula, tem muita aula por vir ainda, ok? Vamos lá então. Em geral, as unidades menores estão na faixa de picofarads, enquanto os capacitores maiores podem estar aí na unidade de microfarads. Alguns capacitores maiores, como esse, têm espaço suficiente para imprimir ali então, desde o valor da capacitância, tensão de trabalho, temperatura de operação e até mesmo da tolerância, dependendo do caso. Já capacitores menores, é usada alguma técnica de codificação padronizada pela indústria. Isso serve para a gente abreviar as informações, né, e tentar deixar de uma forma relativamente simples para a gente identificar. Isso acontece com frequência em capacitores de cerâmica, filme, como poliéster, por exemplo, né, ou até mesmo capacitores de imersão, como o tântalo. Eles também usam algum tipo de codificação. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês algumas formas de como a impressão da capacitância pode estar representada no encapsulamento. Aqui eu montei um quadro com um resumo de algumas formas de que a capacitância pode aparecer. Por exemplo aí, pessoal, para alguns capacitores onde a capacitância é expresso em microfarads, mas esses capacitores têm apenas algumas frações menores da unidade, então nós temos esses dois primeiros casos, onde um capacitor pode estar impresso em sua cápsula o valor de 0,02 microfarads, certo? Que equivale a 20 nanofarads. Então, por vezes, pessoal, você vai adquirir um capacitor numa lista de componente e pede um capacitor de 20 nanofarads. E quando você vai adquirir ele, você chega lá para você e está escrito 0,02 microfarads. Então vai acontecer isso com uma certa frequência. Então algumas vezes, pessoal, o valor pode estar representado num prefixo diferente daquele do número inteiro. Assim como no caso 2, nós temos ali um capacitor de 0,15 microfarads, pode vir impresso assim, bem como pode vir também escrito 150 nanofarads, que é o mesmo valor, só que são duas formas diferentes de estar escrito aí no corpo do capacitor, né, na cápsula dele. Já quando nós temos valores inteiros, como aí do caso 3 ao 7, pode acontecer da unidade de medida nem aparecer, tá? Por exemplo, ali no caso 3, nós temos o valor 470, que significa, na prática, 470 picofarads, tá? Normalmente, quando não tem a unidade de medida padrão é o picofarads. Como no caso 4, nós temos ali a possibilidade de encontrar um capacitor escrito 47K, que na verdade significa o quê? 47.000 picofarads, que nada mais é do que 47 nanofarads. Mas normalmente vai aparecer só o que lá na cápsula do capacitor? 47K. Isso porque reduzir o espaço necessário para a impressão da informação no corpo. Algumas vezes vocês vão encontrar, como no caso 5, onde nós temos o K, certo? Que faz a vez do prefixo, fazendo a função também da vírgula do número. Por exemplo, ali ó, temos 4K7, que na verdade significa 4.700 picofarads, que nada mais é do que 4,7 nanofarads. Já quando o K não aparece, pessoal, como no caso 6, foi utilizado já o prefixo. Dessa vez temos 4N7, ou seja, 4,7 nanofarads. Assim como no caso 7, onde nós temos 4Mi7, certo? Que na verdade aí é 4,7 microfarads. Em se tratando aí de capacitores na base de picofarads, pessoal, na sua representação, vamos ver uma forma que é bastante comum aí para capacitores em geral, tá?
Então, observe aí, pessoal. Nesse capacitor está representado um capacitor de disco cerâmico, embora poderia ser algum outro tipo de capacitor, tá? Observe o valor ali que nós temos ali, o 101, ok? Esse 101, pessoal, ele é uma codificação do seu valor de capacitância. Nesse caso, os dois primeiros dígitos estão apresentando o valor da capacitância já em picofarads. E o último dígito ali, o terceiro, ele é o expoente da base 10 que multiplica os dois primeiros algarismos ali. Então, no caso do capacitor que está escrito 101, ele é 10 picofarads vezes 10 elevado ao expoente 1, ou seja, 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 10, 100. Então, esse é um capacitor de 100 picofarads. No outro caso, onde nós temos 472, os dois primeiros dígitos ali, ó, o 4 e o 7, forma 47 picofarads, vezes 10 elevado ao terceiro dígito ali, que é o expoente, no caso é o 2. Então, 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 47, 4.700 picofarads, ou 4,7 nanofarads. Mais um caso, 333, 33 picofarads vezes 10 elevado à terceira potência, certo? O terceiro dígito ali é o expoente da base 10, que no caso ali é o 3, que no caso vai representar ali 33.000 picofarads, ou então 33 nanofarads. E mais um ali, pessoal, ó, 224, temos 22 picofarads, certo? Os dois primeiros algarismos ali, né? 22 picofarads vezes 10 elevado à quarta potência. O terceiro dígito ali é o 4, ok? Então, resultando num capacitor de 220.000 picofarads, ou então 220 nanofarads. Com o tempo você vai ver que isso aqui se torna bastante rápido e natural, tá, pessoal? Caso surjam, então, capacitores com apenas dois algarismos, pessoal, nesse caso ele já é diretamente o valor da sua capacitância. Normalmente assim, ó, expresso em picofarads. Então, no primeiro caso, ó, temos apenas o número 10 impresso na cápsula, logo é um capacitor de 10 picofarads. Assim como o segundo capacitor ali tem o número 8, então é um capacitor de 8 picofarads. Além dessas informações, podem aparecer outras, tá, pessoal? Eu vou colocar algumas tabelas aí com algumas codificações comumente encontradas aí para alguns capacitores. Ainda eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para vocês poderem baixar esse PDF com todos esses quadros e tabelas de resumo aqui, ok? Então vai estar na descrição do vídeo, você pode baixar, fica à vontade. Então olha aí, pessoal, na tabela 1 temos algumas letras que indicam a tolerância da capacitância que alguns capacitores podem assumir a partir do seu valor padrão. Observe que para capacitâncias menores que 10 picofarads, a tolerância é indicada já direto em picofarads. Então aparece lá, por exemplo, a letra B, você sabe que esse capacitor pode ter o seu valor de capacitância alterando aí entre mais ou menos 0,1 picofarads. Assim como um capacitor já que apresenta a letra G, é um capacitor que tem uma tolerância maior, ou seja, o seu valor de capacitância, quando você for medir, ele pode variar do valor padrão mais ou menos 2 picofarads, ok? Então não vai aparecer o valor da tolerância, sim uma letra que representa sua tolerância. Já para capacitores onde o valor padrão dele é maior que 10 picofarads, o nível de tolerância é indicado de forma percentual. Para esse caso, a quantidade de letras que representa é um pouco maior. Até a letra M ali, pessoal, nós temos aí faixa de valores de tolerância que são tanto para cima quanto para baixo iguais. Podem ser aí, por exemplo, como o K, que vale 10% para cima ou 10% para baixo, J, que vale 5% para cima ou 5% para baixo. Já algumas letras como S, Z e P têm níveis de tolerância diferentes para quando o nível de capacitância é maior ou menor. Por exemplo, quando aparece a letra Z, esse capacitor, a partir do seu valor padrão, pode subir 80% para cima, o valor de sua capacitância,
bem como 20% para baixo, ok? Então a faixa, né, de tolerância ali, ela não é simétrica e é bem maior, né? Para a tabela 2, temos as faixas de temperatura de operação dos capacitores. Cada uma dessas três faixas tem um código específico, tá? Por exemplo, capacitores X5 são capacitores que operam na faixa de menos 55 graus Celsius até 85. Já capacitores, por exemplo, Z5, 10 graus Celsius a 85 graus Celsius, certo? Só com valores positivos. Imagine que você tem um projeto que vai ser instalado numa câmara fria, por exemplo, onde a temperatura costuma ser negativa. Um capacitor Z5 já não é um capacitor indicado para esse tipo de aplicação, uma vez que ele trabalha de 10 a 85 graus Celsius, ok? Então tome cuidado aí com a faixa de temperatura de operação do capacitor que você vai utilizar no teu projeto. Na tabela 3 temos as faixas de variação da capacitância que os capacitores podem apresentar de acordo com a variação térmica do componente. Vale lembrar, pessoal, que no vídeo da aula 57 eu demonstrei isso na prática, né? Se você ainda não assistiu, eu vou deixar um link na descrição para você ver depois. Ou você pode clicar no card aí em cima, certo? Que vai direto para esse vídeo. Eu mostro para vocês na prática como a variação de temperatura de um capacitor afeta a capacitância do dispositivo, né? Que a gente chama lá então de sensibilidade térmica. Então nós temos aí outras letras que podem representar então a faixa de variação da capacitância em função da temperatura. Bom, agora que nós já sabemos algumas técnicas de codificação dos capacitores, mas não todas, né? Vale ressaltar que existem outras técnicas, como por exemplo, nós vimos lá para os resistores, nós podemos utilizar faixas coloridas também nos capacitores, tá? Para representar sua capacitância, sua tolerância, sua variação da capacitância em função da variação da temperatura também, tá? Mas isso será feito em outros vídeos, né? Então eu até convido você a se inscrever no canal para que você seja notificado sempre que surgir uma nova videoaula, ok? Bom, vamos ver agora como nós podemos mensurar ou testar alguns capacitores, ok? Bom, pessoal, a capacitância pode ser obtida usando um medidor como esse, né? Que é conhecido também como ponte LCR, que é utilizado para medir indutores, capacitores e resistores, né, pessoal? Eu fiz até já um review sobre esse equipamento aqui, tá, pessoal? Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram um pouco mais de detalhe sobre esse equipamento, ok? Como nós estamos aqui tratando da função de medição e teste de capacitores, pessoal, devemos observar algumas coisas aqui, tá? Como o próprio equipamento diz aqui, pessoal, devemos descarregar o capacitor antes de fazer qualquer teste, tá? Então, vamos pegar um capacitor e vamos realizar o teste dele, pessoal. Devemos, então, garantir que não há nenhuma carga acumulada aqui, pois pode haver uma tensão suficientemente grande para estragar aqui o equipamento. Então, vamos evitar isso. Sempre faça a descarga, né, do capacitor, né? Tenha certeza que não há nenhuma tensão aqui em seus terminais, pois o equipamento sim estará aplicando um padrão aqui de pulsos, né, no capacitor e através dele fará então a medida. Observe aqui que um capacitor eletrolítico, né, temos aqui 470 microfarads e uma tensão de aplicação de até 63 volts. E ainda por cima, pessoal, temos aqui na cápsula dele indicado que ele funciona aqui de menos 40 a 105 graus Celsius, tá? Temperatura de operação dele aqui. Bom, como é um capacitor polarizado, pessoal, devemos levar em conta, então, a polarização dele, certo? Então, nesse caso, ó, nós temos que esse terminal menor aqui à esquerda, ó, ele é o negativo, logo o outro será, então, o positivo. Temos que levar isso em conta também, tá, pessoal? Então, com uma ponte LCR, nós conseguimos tirar diversas medições aqui do capacitor. Eu vou conectar ele aqui, então, à ponte, né? Eu gosto desse, né? Uma das coisas que me levou a adquirir esse equipamento aqui é porque ele já tem um clipe Kelvin, né? O que serve também para medidas de níveis bastante reduzidos, né? Bom, olha aqui, pessoal. Então, tá conectado aqui, ó, a preta, certo? Que é a referência no terminal negativo do capacitor e a vermelha
no outro. E observe que, embora era para a gente ter 470 microfarads, eu estou fazendo um teste aqui com pulsos de 100 Hz, tá? Com esse equipamento aqui, pessoal, eu consigo selecionar qual é a frequência de pulsos que estão sendo usados para o teste, né, do capacitor. Observe que para uma baixa frequência, o nosso medidor aqui está acusando então uma medida de 438 microfarads e também para uma resistência série de 107 miliohms, tá? Lógico, pessoal, esse aqui é um equipamento mais completo, né? Então a gente consegue fazer diversos outros testes. Inclusive eu poderia fazer o teste desse capacitor, né, na função de modelo série, né? Observe aqui que para esse nível de capacitância não houve muita variação da capacitância e nem da resistência série. Outras medidas que nós conseguimos fazer com uma ponte LCR para capacitores, pessoal, nós conseguimos ver, por exemplo, o fator de qualidade do capacitor. Aqui no canal nós temos os vídeos tratando ainda dos aspectos de corrente contínua do capacitor. Ao longo do tempo nós vamos estudar outras definições do capacitor em função das frequências de sinais aplicados a ele, né, com relação à reatância e à impedância do dispositivo, e aí nós vamos nos aprofundar mais em alguns parâmetros do capacitor, com relação ao fator de qualidade, né, o fator de dissipação do capacitor, tá, que estão atrelados à qualidade geral do dispositivo. Mas em geral, para o teste básico de capacitor, nós precisamos aí saber do valor da capacitância e também da função da resistência série. São os principais fatores, né? Mesmo porque aqueles outros fatores lá, pessoal, fator de qualidade, a reatância dele, a impedância dele geral, vai estar sempre atrelado aí também à resistência série, tá? Entendendo, conseguindo medir esses dois parâmetros aqui, a gente consegue extrair bastante informação, como nós veremos ao longo do tempo e em outros vídeos, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui, principalmente, pessoal, é que se eu mudar a frequência de teste, o valor da capacitância vai mudar, tá, pessoal? Observe aqui, ó. Eu estou em 100 Hz, vamos passar aqui para 120 Hz e observe que a capacitância medida aqui já foi menor, certo? Ou seja, para uma frequência 20% maior, eu já tive uma redução da capacitância. Isso está atrelado, logicamente, ao tipo do capacitor, né? Lembre-se aqui que eu estou testando um capacitor eletrolítico, que ele vai funcionar assim melhor para frequências mais baixas, tá? E conforme a gente vai aumentando a frequência, ó, 1 kHz, a capacitância dá ainda menor. E se a gente dar uma passada aqui nos outros parâmetros, ó, o fator de qualidade dele vai mudando, ó. O fator de dissipação dele também vai mudando, certo? Porque isso está atrelado à reatância do dispositivo. E como vocês vão estudar aqui no canal ao longo do tempo, a reatância do dispositivo está intimamente atrelada à frequência, tá? Então, nesse caso aqui, se eu continuar subindo, ó, a questão ali da frequência foi para 10 kHz, observe aqui que o fator de dissipação dele aumentou, né? Assim como também nós vamos ter uma alteração no fator de qualidade, certo? Eu vou passar agora para um capacitor cerâmico, tá? Observe que esse capacitor que eu vou testar agora, deixa eu tentar melhorar o foco aqui. Ó, ele é um capacitor, ó, 10,2. Como nós vimos nessa aula, pessoal, ó, é 10 picofarads vezes 10 elevado ao quadrado, certo? Então é 10 ao quadrado é 100, então é 10 vezes 100, vai dar 1000. Só que é 1000 picofarads, certo? E 1000 picofarads deve dar, então, 1 nanofarad, ok? Além disso, pessoal, nós temos aqui mais informações. Ó, olha aqui no meio, Y5P. Conforme nós vimos numa das tabelas que nós vimos aqui nesse vídeo, pessoal, significa que esse capacitor, ele trabalha desde menos 30 graus a 85 graus Celsius, ok? Então, tem aí mais uma informação gravada no corpo dele. E a tensão dele de aplicação é de 1 kV, ou seja, até 1000 volts a gente pode utilizar esse capacitor, é o limite dele, ok? Eu vou colocar ele ali, então, no instrumento e nós vamos fazer um teste com ele. Lembrando, pessoal, capacitor, sempre faça a descarga dele, tá?
Nesse capacitor eu já sei que eu já descarreguei ele, né? Mas posso aqui fazer o curto-circuito dos terminais dele para garantir que não haverá nenhuma tensão aqui. Lembrando que capacitores que você sabe que foi utilizado, a sugestão é sempre fazer a descarga dele utilizando resistores para que a corrente no processo de descarga não seja muito elevada. E ao longo do tempo eu vou demonstrar isso, né, o motivo disso, tá? Nos próximos vídeos aí, onde a gente vai entender a dinâmica da corrente nos capacitores. Então eu vou trocar aqui, pessoal. Então tá aí, pessoal, nós temos aqui a medição para esse capacitor, né? Ó, ele está acusando ali 911 mais ou menos ali, né, picofarads. Lógico, pessoal, eu estou fazendo esse teste com aquela frequência que eu tinha setado lá antes para o capacitor eletrolítico, né? Que temos ali então 100 kHz. Mas eu posso fazer o teste em outras frequências também, tá, pessoal? Ó. Observe ali que em 100 Hz, pessoal, nós temos ali então a capacitância dele bastante próxima ao valor inicial, né? Que era de 1 nanofarad, nós temos ali 956 picofarads. Entretanto, pessoal, já o fator de qualidade dele muda bastante em relação ao que tínhamos lá com o capacitor eletrolítico. Vamos ver alguns outros parâmetros aqui, pessoal. Fator de dissipação dele, né? Bastante pequeno. Vamos ver aqui, ó, a resistência série. Ó. Ele nem está conseguindo fazer a mensuração da resistência série para essa faixa de frequência, 100 Hz. Lógico, pessoal, os capacitores de cerâmico, devido à sua baixa capacitância também, ele é mais indicado para uso em altas frequências, como nós vamos ver aqui. Conforme nós vamos aumentando a frequência de teste, pessoal, vamos aumentando também aqui a precisão do medidor, né? O número de casas decimais que nós temos na representação da medida da capacitância. Ó, já em 10 kHz, pessoal, nós já temos aí tanto o valor da capacitância como uma resistência série mensurável, certo? Uma resistência bastante alta aí para esse capacitor. Vamos dar uma passada aqui nos outros parâmetros, né? O fator de qualidade dele aqui está em 69 e o fator de dissipação dele aumentou um pouquinho, né? 0,01. Tá? Todos esses outros parâmetros, né, como o ângulo, né, de deslocamento dele, né, o ângulo de fase dele, são parâmetros que vão ser estudados quando a gente for trabalhar com sinais alternados, tá, pessoal? Parâmetros de reatância, que nós temos aqui, né, reatância capacitiva dele ou mesmo impedância, nós vamos vendo ao longo do tempo. Se eu chegar lá para 100 kHz de novo, pessoal, vamos ter aí próximo a 1 nanofarad, certo? Lógico que tem a tolerância que a gente tem que levar em conta para esse tipo de capacitor também, tá, pessoal? Então tá aqui, pessoal, uma outra possibilidade, né, é a gente utilizar um multímetro que tem a função de capacitância, tá, pessoal? No caso desse modelo aqui, eu tenho o review mais completo desse equipamento, vou deixar o link dele na descrição também, e também o link caso vocês queiram adquirir esse tipo de equipamento, tá, pessoal? Mas observe aqui que nessa posição da chave seletora nós temos diversas funções, né? Para medir resistência, teste de continuidade, tem aqui também a função para fazer o teste de diodo, né? E tem aqui a capacitância, né? Tem um símbolo aqui de um capacitor, basta a gente usar a tecla Select aqui, até a gente entrar na função de medida de capacitância, tá? Lógico, pessoal, ele não vai ter a mesma precisão que nós tínhamos lá com a ponte LCR, mas ele já mede o valor da capacitância sim, tá, pessoal? E como nesse caso aqui ele está com a escala automática, né? Observe aqui. Então ele leva um tempo para fazer alguns testes e ele vai elevando o nível da escala conforme ele vai testando o capacitor. Eu vou fazer um teste rápido aqui com esse capacitor eletrolítico, tá? Ó, de 470 microfarads mais uma vez. Vou colocar aqui, né? Lembrando que faz sempre a descarga, né? Assim como nós fizemos com a ponte LCR, faz a descarga dele e lembrando que ele é um capacitor polarizado, utilize então adequadamente aqui os terminais. E agora observe que ele está fazendo a busca, né? Ele faz a busca prévia ali da escala adequada. Nesse caso, ó, ele está na escala de milifarad, certo? Então 0,427 milifarads, nós temos então
os nossos 427, no caso aí, 0,3, 0,4 ali, né? O último dígito é duvidoso. Nós temos aí 427 microfarads, certo? Só que aqui a gente não tem como ajustar qual é a frequência de teste do equipamento, não tem como a gente fazer a correção, a calibração para capacitância parasita dos cabos, nada, coisa que lá naquela ponte LCR é possível de fazer. Lá no vídeo de review dele, né, que o link vai estar na descrição, eu mostro como fazer isso. No caso aqui, pessoal, isso não é feito, né? Você faz só o teste direto aqui, considerando o padrão, né, de calibração de fábrica. Mas é possível medir aí a capacitores aqui já de elevada capacitância, né? Assim como capacitores menores, tá, pessoal? Vou colocar aqui aquele capacitor de cerâmica. Então, nós vamos ter aqui, ó, a medida de quase 1 nanofarads, né? Lembrando que esse capacitor, o código dele é 102, era para ter então 1 nanofarads, tá dando aí 0,988 nanofarads, bastante próximo, né, pessoal? Só que nesse caso, pessoal, a gente não consegue fazer lá, tirar medidas como fator de qualidade, reatância, o ângulo θ, resistência série, nada desses parâmetros o multímetro vai fazer. Ele está aqui, então, apenas com a função capacímetro, medindo apenas a capacitância, tá, pessoal? É um equipamento mais barato, com múltiplas funções também, né? Só que ele tem a limitação de, lógico, não ser uma ponte LCR. Pode acontecer algum caso extremo onde você não tenha o acesso, por exemplo, a um capacitor com um capacímetro embutido, ou mesmo uma ponte LCR, né, para um teste mais preciso. Mas você ainda poderá, talvez, ali fazer um teste onde pode verificar a condição, né, o estado de funcionamento do capacitor. Isso normalmente é feito utilizando um multímetro analógico, aqueles com os ponteiros mesmo, tá? Isso é feito normalmente, né, com os multímetros analógicos, porque o galvanômetro que ele utiliza, ele costuma ter uma resposta bastante rápida, ou seja, ele tem um bom nível de sensibilidade, né, e você visualmente consegue observar a resposta do galvanômetro, onde você vai estar testando se o capacitor está fazendo o seu processo de carga adequadamente, se o material dielétrico está cumprindo também a sua função de isolação, tá? Mas infelizmente, pessoal, eu não tenho esse tipo de multímetro aqui comigo, tá? Então, eu vou deixar um link para vocês aqui na descrição desse vídeo, onde vocês vão ver um vídeo do professor Newton Sebraga, onde ele mostra com bastante precisão e clareza para vocês como efetuar esse tipo de teste utilizando a resposta dinâmica de um galvanômetro, né, com um multímetro analógico, para teste de capacitores, lá onde ele vai apresentar para vocês diversas características que vocês conseguem extrair do capacitor utilizando um equipamento bastante simples, ok? Bom, se você gosta, né, de eletrônica e eletricidade, provavelmente você deve conhecer o professor Newton Sebraga. Agora, se você ainda não conhece, tá perdendo tempo, pessoal, tem que ir lá assistir. O canal dele é muito importante, ele tem uma história na eletrônica do Brasil extremamente ampla, tá? É um dos pioneiros desse ramo aqui no Brasil. Então vai lá, assiste esse vídeo, pessoal, se inscreve no canal dele, que vocês vão ter muito para aprender também. Não fica num canal só não, pessoal. Tentem absorver o máximo de canal que vocês conseguirem encontrar a respeito de eletrônica para você aumentar o teu universo aí de conhecimento, ok? Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e que com ele agora você consiga identificar os componentes, os capacitores, né, no caso desse vídeo, num determinado circuito eletrônico, apenas pela inspeção visual ali, identificou a numeração, a codificação que está ali, que você consiga então agora saber de qual capacitor que está se tratando, né, o nível de capacitância esperado, aí você faz o teste e vê se está dentro daquela faixa de tolerância ou não, né? E quão suscetível à variação da capacitância em função da temperatura ele pode ser, ok? Bom, verifique a sua inscrição no canal, caso não seja inscrito ainda, eu sugiro fazer a inscrição para não perder nenhum vídeo e também deixar um like, tá, pessoal? E lógico, pessoal, se você puder ajudar contribuindo apenas com o compartilhamento desse vídeo com pessoas que estão estudando sobre esse assunto, para mim já é de grande valor aí, ok? Bom, pessoal, forte abraço e até logo!